A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, tomou posse nesta terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela assume o mandato em um momento em que a corte está em evidência e vai tomar decisões importantes. Na pauta, a principal questão é o julgamento do pedido de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rosa Weber substitui o ministro Luiz Fux e deve ficar no cargo até maio de 2020. Na cerimônia de posse, a magistrada comentou os desafios de assumir o cargo em ano de eleições. Tanto mais sólida a nossa democracia, quanto maiores os esforços no sentido da estabilidade, da segurança, lisura e transparência do processo eleitoral, com o respeito às regras estabelecidas. O resultado das eleições será determinado pela soberania popular, que tem como pilar o sufrágio universal pelo voto secreto e direto, com igual valor para todos. Cabe à Justiça Eleitoral assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições, observados os meios que o regime jurídico constitucional impõe, nos estritos termos das leis de regência. Já o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, comentou sobre o protagonismo do STF e do TSE neste ano eleitoral. Jamais, como agora, a democracia brasileira dependeu tanto de seu judiciário, de sua firmeza, serenidade e bom senso. A degradação da cena política deu à Justiça, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal e a este Tribunal Superior Eleitoral, protagonismo inédito e não desejado. Tornou-se o Judiciário, por imperativo conjuntural, instância de solução de questões que, em ambiente de normalidade, deveriam ser resolvidas no âmbito da própria política. Rosa Weber foi indicada ao Supremo em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. Nascida em Porto Alegre aos 69 anos, a ministra é a segunda mulher a presidir o TSE. Além de Rosa Weber, tomaram posse o ministro Luiz Roberto Barroso como vice e Jorge Mussi como novo corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ô Vila, é claro que é um papel importante, mas não tem uma dimensão assim, né? Primeira mudança é feita fora de época, né? Você não pode mudar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em pleno processo eleitoral. Quer dizer, isso é uma coisa inacreditável. Você tem que mudar isso em outro momento. Você tem, no mínimo, dar um ano antes, para fazer com que quem vai presidir a corte siga, estabeleça o calendário, em suma, todo um procedimento. Então, isso é um absurdo. Um absurdo. Primeiro. Segundo, para que fazer uma cerimônia dessa se é um ato pro forma? Para quê? Quanto custou essa cerimônia? Alguém vai dizer assim, mas você vai se preocupar com migalhas? Porque é o seguinte, a gente tem de se preocupar com o grande corrupto, não com o pequeno. Outro dia me escreveram vários, falaram assim, vai se preocupar com o aval? Não vale nada, o Lula roubou bilhões. Bem, eu me preocupo com todos os roubos, o da aval e do Lula, né? Então, isso não é argumento. Vocês precisam aprender a argumentar, não querer eliminar o outro. Argumento, isso é democracia. Então, é um gasto desnecessário. Um auditório imenso, aquele prédio ou implodiria, ou viraria uma creche, porque a grande parte da arquitetura moderna brasileira é pavorosa. Ficaria até mais bonito um parque ali, né? Um pequeno parque. Então, para que tem sala de ministro do Tribunal Superior Eleitoral que você paga, você que nos ouve e nos assiste, eu também, que tem 400 metros quadrados o gabinete. Para quê? Então, um gasto absolutamente desnecessário dessa cerimônia e é um grande teatro. Eu queria saber por que o presidente da OAB está discursando em nome de quem? O tribunal não é da OAB. O tribunal é do povo brasileiro. Nós é que pagamos tudo aquilo. Então, ele está falando em nome de uma categoria. Então, eu vou falar também em nome de uma categoria. Podemos lembrar várias... O Brasil parece um país fascista, estado corporativo. Eu acho que o Francisco Campos, o Chico Ciência, como era chamado, tem toda a razão. A Constituição de 37 está vigorando parte dela nessa cerimônia. Por que uma corporação fala em nome do povo brasileiro? Por que não os engenheiros, os arquitetos, os médicos, né? E todos aí, né? Podiam falar. Então isso é um absurdo. Nós temos de ter uma república, refundar. É minha, viu? Precisam pagar direitos autorais. Refundar, porque o que eu estou falando eles vão copiando depois aqui. Refundar a república é ter uma outra constituição, o país é muito bom.
As estruturas é que não funcionam. O povo brasileiro é trabalhador, é honesto, é empreendedor. O que é ruim é essa estrutura que está aí. E o ministro Luiz Roberto Barroso também, hoje eu estou lendo nos jornais, usou uma expressão que aqui é repetida a todo sempre, ou seja, que a crise é estrutural. Isso tem alguém que diz, é um santista que costuma repetir isso todo santo dia.